Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Para nossa comodidade, vamos estar lendo. Quantos irmãos estão de pé? Vamos ler o tema da festa. Livro de Efésios, capítulo 3 e o verso 14. Graças a Deus. Efésios 3 e 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelho adiante do Pai. Graças a Deus. Os irmãos podeis tomar os assentos. Graças a Deus. Irmão, nós estamos felizes nessa oportunidade em poder estar aqui nessa festa muito esperada. Eu quero dizer para os irmãos que não foi fácil, né, irmãos, chegar até aqui. Difícil, mas pela misericórdia de Deus, estamos todos aqui nesta manhã adorando ao nosso Deus. Graças a Deus. Eu, conversando com o pastor Valdeci, achando difícil. A gente sabe que não é fácil, né, irmãos? E o pastor Valdeci falou assim: irmão Zé, não é para o senhor pregar, não. O senhor dá um testemunho e dá uns conselhos, tá bom? Então, a gente não quer passar o além do que foi marcado, né, irmãos? Nós iremos testemunhar, né? E depois, havendo tempo, nós estaremos aconselhando, né, irmãos? Falando algo que Deus colocar no nosso coração para que nós falamos nesta manhã. Graças a Deus. É algo importante estar aqui na presença do Senhor. Graças a Deus. Eu queria dar um testemunho falando. Eu já tenho alguns dias que eu sirvo ao Senhor e ainda não falei, ainda não dei testemunho, né, irmãos? Mas pela misericórdia de Deus eu quero falar um pouquinho nesta manhã. Não quero falar tudo porque não é possível a gente falar tudo. Mas aquilo que Deus for colocando no nosso coração, nós vamos lembrando e falando para o crescimento da vida espiritual de algumas pessoas que também possam estar passando pelos mesmos problemas, graças a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que aproximadamente no ano 75 a 76, eu estava bem novo ainda, menino. Eu estava em casa, deitado, dormindo, aproximadamente umas 3 a 4 horas da manhã. Eu dormindo, me acordado, e eu senti como um pesadelo chegava sobre mim. Muito forte. Chegou e sentou sobre mim e eu senti algo arrepiante na minha vida. E ouvi com aquela voz bem aguda, forte, a voz firme, e dizia assim: meu. Aquilo, parece que minha vida estava acabando naquele dia. Mas o apóstolo Paulo disse que todas as coisas contribuem para o bem daquele que espera em Deus. Aleluia. Daquele dia em diante, eu comecei a ter medo de morrer. Daquele dia em diante, eu comecei a preocupar com a minha vida. Eu comecei a pensar a quem era que eu estava pertencendo naquele dia. Irmãos, não tenhais que ouve uma voz dessa e fica tranquilo.
porque não tinha nenhuma dúvida, aquela voz era do inimigo. Não tinha nenhuma dúvida. E eu comecei a preocupar. Eu preciso servir a Deus, eu preciso andar nos caminhos de Deus. E agora eu ouvo uma voz tão triste como essa. Chorei muitas vezes, preocupando, e comecei a orar, a buscar a Deus. Naquele tempo ele rezava, né? Naquele tempo ele rezava. E eu comecei a pedir misericórdia a Deus pelaquela situação. Mas a misericórdia de Deus foi muito grande para conosco. Graças a Deus. Nós sabemos, irmãos, Jesus disse: todo aquele que vê a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Graças a Deus. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas mesmo assim, preocupado, com medo, mas nós reconheçamos que o homem sem Deus, ainda que ele está com medo, mas ele anda por caminhos tortuosos, anda por caminhos errados. Aleluia. Eu fui crescendo, a adolescência foi chegando, a juventude, e a gente começou a entrar pelo mundo, a procurar jogo, a procurar festas mundâneas e outras diversões que às vezes o jovem procura quando não tem Deus na sua vida. E um certo dia, eu estava dentro de uma festa, no ano 83 para 84, eu estava numa festa junina. E ali, quando eu estava tocando um pandeirinho ali, e Deus abriu os meus olhos, e eu pude enxergar coisas horríveis ali dentro. Coisas horríveis ali dentro. Quando eu olhava, eu enxergava multidões de Satanás, de demônio, todos dançando naquela festa. Multidões. Eu coloquei o pandeiro em cima da mesa, saí para fora e fiz um compromisso com Deus. Aleluia. Falei: meu Deus, nunca mais, meu Deus, eu entro no lugar desse. Aleluia. Eu disse: nunca mais, meu Deus, eu entro no lugar desse. Aleluia. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor até hoje. Aleluia. Deus tem me dado graça. Deus tem segurado nas minhas mãos. Aleluia. E tem me dado força, que eu nunca mais voltei naquele lugar. Aleluia. Mas ainda continuei andando por outros lugares que não agradava a Deus. Mas em todos os lugares que eu ia, a partir dos anos 83, 84, 85, Deus foi me libertando de todas as coisas. Deus me libertou de dançar, me libertou de festa, Deus me libertou de jogo, Deus me libertou de muitas outras coisas durante esses anos. Aleluia. Até chegou um dia que eu, passando de frente da igreja ali em Combinado, eu falei: olha, meu irmão, olha que coisa bonita aqui, eu vou entrar para me observar o que é isso. Nunca tinha entrado dentro da igreja evangélica. Quando eu parei na porta, a irmã Maria, mãe do irmão Gilvan, veio e me chamou para dentro. Com outros porteiros, entrei, assisti o culto, e houve um convite, não aceitei, fui embora. E eu falei: quando eu mudar para essa cidade, eu venho aqui direto. Graças a Deus. Isso é coisa maravilhosa, né, irmãos? Escolher um lugar como esse. Aleluia. Escolher um lugar como esse. E eu mudei para Combinado e passei a congregar naquela igreja. Até que no dia 17 de março de 86,
eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador num culto de novos convertidos. Graças a Deus. Aquele homem, aquele jovem ou aquela criança que anteriormente ouviu aquela voz que ia pertencer ao maligno, naquele dia eu estava levantando a minha mão em sinal, fazendo um compromisso com Deus. Daquele dia em diante eu passei a pertencer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Daquele dia em diante a minha vida mudou. Aleluia. E eu comecei a adorarem a Deus. Graças a Deus. Isto é algo maravilhoso para conosco. Adorarem a Deus é de vitória. Graças a Deus. Nós olhando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo, por causa disso me ponho-me de joelho adiante do Pai. Meditando na palavra de Deus, a gente vê o apóstolo Paulo feliz. O apóstolo Paulo feliz porque de Deus tinha recebido algo na sua vida. E ele estava agradecendo a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo recebeu de Deus graças a Deus o direito de ser o discípulo ou apóstolo dos gentios. Era a alegria do apóstolo Paulo naquela época de ser o apóstolo dos gentios, ou levar a palavra aos gentios. Então nós vimos que o apóstolo Paulo estava alegre e agradecendo a Deus e dizendo: por isso eu me ponho de joelho adiante do Pai, por ter recebido algo importante na sua vida, que eu acredito, a qual muitos desejariam ter recebido e não recebeu, e o apóstolo Paulo recebeu naquele dia. Graças a Deus. Eu acredito que se hoje fosse dar uma oportunidade como essa, toda a igreja estava querendo também ser o apóstolo dos gentios, porque nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo naquela época, aleluia, ele era zelador da lei, pensando ele que estava zelando pela palavra de Deus. Mas quando ele reconheceu a verdade, reconheceu a palavra de Deus, ele voltou atrás e começou a anunciar o evangelho, que é a salvação de muitas pessoas, que é a libertação, aleluia. Isso é coisa maravilhosa. Nós vimos, graças a Deus, nós vimos na Bíblia Sagrada, Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Graças a Deus. Como eu estou falando, a minha imensa alegria por ser liberto pela palavra de Deus, a minha imensa alegria. Então isso comoveu o meu coração. E quando eu começo a examinar as páginas da Bíblia Sagrada, quando eu vejo as pessoas que também tiveram os mesmos problemas, ou outros problemas semelhantes ao meu, ou problemas pior do que o meu, e quando eles conseguiram se libertar, a alegria dele foi muito grande. Aleluia. Eu começo a me lembrar hoje
Parece que foi hoje, olhando e vendo Jesus com seu discípulo, entrando dentro do barco para uma missão. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Jesus com seu discípulo entraram naquele barco para aquela missão, Jesus estava cansado pelo trabalho do dia a dia, assim diz a palavra de Deus. E quando o barco começou a andar em alto mar, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade ali naquele mar, as ondas se levantaram, o vento ficaram furioso ali e começaram a jogar água dentro daquele navio. E a Bíblia diz que o discípulo estava ali dentro daquele navio, estava preocupado com o reino, e chamaram o mestre e disse: mestre, não importa que nós perecemos. Jesus olhou para ele e disse: olha, homem de pequena fé. E a Bíblia diz que Jesus, levantando, estendeu as suas mãos. Aleluia, o vento aquietou, as ondas acalmaram naquela hora, e houve grande bonança ali dentro daquele navio. Aleluia. E houve uma paz maravilhosa dentro daquele navio. E a Bíblia diz que os discípulos olharam um para o outro e disse: quem são esses? Que homem é esse? Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? O que foi que ele falou? Ficaram todos pasmados. Ficaram todos pasmados. E a palavra de Deus disse nesta manhã, aleluia, que quando eles romperam e atravessaram o mar e chegaram do outro lado, aleluia, e quando desceu Jesus com seu discípulo nas terras de Gadar, a palavra de Deus diz que quando Jesus desceu, veio correndo homem, aleluia, veio correndo homem, e todos estavam olhando para aquele homem. E quando aquele homem correu, parou aos seus pés de Jesus, dobrou o joelho, joelhou os pés de Jesus Cristo e começou a adorar, aleluia. E começou a adorar a Jesus naquele momento. A palavra de Deus disse que aquele homem, aleluia, aquele homem era um homem possesso. A Bíblia diz que muitas pessoas já tinham tentado prender aquele homem e não tinha conseguido, porque aquele homem eram muitos demônios sobre ele. Jesus perguntou aquele homem naquela hora o porquê, e os demônios assanharam naquele momento. Irmãos, adora a Deus nesta manhã. Aleluia, aleluia, adora a Deus nesta manhã, irmãos. Aleluia. Jesus perguntou àquele demônio: quem são vocês? Ele disse: nós somos legiões, porque somos muitos. Jesus começou a repreender aqueles demônios e disse: olha, Jesus, não nos manda para o abismo, não, manda para aqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus, permitindo eles entraram naqueles porcos, e os porcos correram pelo despenhadeiro e caíram no mar e morreram todos. E a Bíblia disse que aqueles porqueiros, ou o senador dos porcos, correu e anunciou na cidade tudo o que tinha acontecido. E os homens vieram e chegaram e viram aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo aos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquele homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo aos pés de Jesus. Aleluia. E eles disseram: Jesus, retira do nosso território, nós não queremos você aqui. Se ele ficar alegre.
E eles disseram: Jesus, retira do nosso território, porque eu não quero ver você aqui. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e começou a sair. Ei, maná, que legais. Olha como é difícil Jesus dar nas costas e ir embora. E a Bíblia diz que Jesus começou a sair. E aquele homem que tinha sido liberto, disse: mestre, deixa-me estar contigo, aleluia. Deixa-me estar contigo, aleluia. Jesus disse: não, volte e fale para os seus, aleluia. Volte e anuncia na sua casa quão grandes coisas Deus tem feito por ti, aleluia. Graças a Deus, aleluia, com grandes coisas. Irmão, nessa lição eu aprendi algumas coisas importantes, aleluia. E eu quero relatar nesta manhã para os irmãos o que eu aprendi muito nessa lição, nessa trajetória de Jesus sair do barco, passando por essa cidade, encontrando com esse homem, aleluia. Eu aprendi muito nessa lição. Nós olhamos no capítulo 5 e 6, versículo 6 dessa lição, eu entendi que o homem precisa adorar a Deus para ser liberto. Aleluia. O homem precisa adorar a Deus para ser liberto. Nós vimos aqui que esse homem tinha passado por muito processo. A humanidade tentaram libertar esse homem, mas não conseguiram. A humanidade procuraram os policiais, não conseguiram. Procuraram muitas das vezes reforço na cidade, não conseguiram. A palavra de Deus diz que aquele homem tinha sido preso muitas vezes, com cadeia e com grilhões. Mas segundo a palavra, as cadeias eram quebradas e os grilhões também eram virados em migalha, e ninguém poderia amansar aquele homem. Mas segundo a palavra de Deus disse que quando aquele homem viu Jesus e que correu ao encontro do Senhor Jesus Cristo, e quando ele começou a adorar a Jesus, aleluia, os demônios foram embora naquele momento. Aleluia. Aleluia. Irmãos, às vezes numa festa tão maravilhosa como essa, às vezes nós viemos para receber algo de Deus. Eu acredito que nesta manhã, às vezes tem pessoas aqui também passando por situações difíceis na vida. Às vezes tem pessoas aqui que estão precisando de uma libertação adiante de Deus, aleluia. Talvez você não está possesso de demônio, mas talvez você está preso pelo vício. Talvez você está preso por algo semelhante a esse. É a oportunidade de você ser liberto, é adorar a Deus nesta manhã, aleluia. Não perca a oportunidade, é o momento exato, aleluia. Jesus está aqui nesta manhã. Aleluia. Jesus está aqui nesta manhã. É o momento de nós receber a vitória. Aleluia. Nós encontramos no capítulo 16, no versículo 25 do livro de Atos, aonde a Bíblia disse que tinha 2 discípulos, 2 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Estava preso também. Aleluia. Estava preso também. Estava na mão dos homens. Estava preso. A Bíblia diz que os seus pés estavam no tronco, suas mãos, seus braços estavam nas algemas. Ele estava preso naquele dia ou naquela noite. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia disse que a noite começou indo adiante e já era quase meia-noite. A Bíblia diz que eles 2 estavam orando, aleluia, e cantando os hinos ao louvor ao Senhor. Aleluia.
mas no momento da adoração, aleluia. No momento da adoração, aleluia. A palavra de Deus nos disse que no momento mais maravilhoso da adoração, aleluia, houve um grande terremoto, aleluia. Deus não suporta ver o teu servo adorar. Ele corre ao seu encontro para libertar, aleluia. Aleluia. Deus liberta. É somente adorar que Deus liberta. Aleluia. A palavra de Deus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Nesta manhã, adora a Deus de verdade e você vai receber a bênção. Aleluia. Deus, aleluia, aleluia. Está preso, adore a Deus, aleluia. Está enfermo, adora a Deus, aleluia. Deus pode curar nesta manhã, é somente adorar ao Senhor, aleluia. Aleluia. Deixou um problema lá em casa, adorem a Deus aqui, que Ele enviou o anjo lá para resolver o seu problema. Aleluia. Adore a Deus para que seja liberto. Aquele gadareno já tinha passado por muitos problemas, mas o dia que ele adorou a Deus, o dia que ele adorou a Jesus de verdade, ele recebeu a sua libertação. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Agora, aleluia. Não tem coisa melhor do que adorar a Deus em espírito e verdade. Começa a adorar nesta manhã. Começa a adorar. Começa a adorar e Deus vai abençoar nesta manhã. Aleluia. Deus vai resolver o seu problema, qual for. É enfermidade, Deus vai curar. Você está com alguma coisa difícil no seu lar, financeiro, Deus pode resolver também. É somente adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cheio de raço e decais. Aleluia. Oh, glória, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu aprendi nessa lição também algo maravilhoso. Segundo lugar, eu aprendi esta lição, que os liberta. Aleluia. Aqueles que já adoraram a Deus, que ficarão libertos. Aleluia. Ficarão aos pés de Cristo. Aleluia. Aleluia. Jesus e voltou para trás, mas aquele homem que recebeu a graça de Deus, que recebeu a libertação de Deus, aquele homem que recebeu o milagre de Deus na sua vida, ele estava sentado, aleluia, ele estava em perfeito juízo, aleluia, ele estava vestido aos pés de Jesus Cristo, aleluia.
Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Ainda bem que nesta manhã todos aqui são libertos. Que todos estão aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Ele canta, raço e decaias. Raço e decanta, raio de raço. Aleluia! É os libertos que ficarão aos pés de Jesus. Aleluia! Aleluia! E quando os libertos, pastor, estão aos pés de Cristo, não adianta ninguém mandar embora, que ele não sai não. Aleluia! Ele não sai não, aleluia! Porque é o melhor lugar aos pés de Jesus Cristo. Aleluia! É o melhor lugar. Aleluia! A palavra de Deus nos disse que Jesus entrou na casa de duas mulheres. Aleluia! Uma chamava Marta, e ela veio depressa, recebeu Jesus e chamou para dentro. A outra chamava Maria. Maria é aquela a qual Jesus expulsou os 7 demônios dela. Aleluia! Maria é aquela que recebeu a bênção de Deus. Aleluia! Maria era liberta. Aleluia! E a palavra de Deus disse que Marta correu, foi cuidar dos seus afazeres. Maria prostrou e assentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir as doces palavras do Senhor. Aleluia! E começou a ouvir as mensagens de salvação. E começou a ouvir Jesus falar algo mistério do céu. E começou a ouvir algo maravilhoso que talvez ela nunca tinha ouvido na sua vida. E quando ela estava ali apreciando aquelas doces palavras, ela ouviu que alguém chegava por detrás e disse: mestre, mande que essa mulher saia daí e venha me ajudar. Aleluia! Sai daí, vem me ajudar. Só quer ficar sentada. Aleluia! Só quer ficar sentada. Sai daí. Aleluia! E ela ouviu aquela voz e disse: Marta, Marta, porque está ansiosa e afadigada com muita coisa. Porque estás afadigada, Marta, aleluia. Olha, Marta, Maria escolheu a boa coisa. Maria escolheu a melhor, aleluia. Eu vi a palavra de Deus e dela nunca será tirada. Nunca será tirado, aleluia. Compensa adorar a Deus, aleluia. Compensa sentar aos pés de Jesus, aleluia. Compensa, aleluia, porque nós sabemos que aos pés de Jesus ninguém tira. Aleluia. Graças a Deus. Tira não. Quem está aos pés de Jesus não tira não. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? O que nos separará do amor de Cristo? Aleluia. A Bíblia diz que nada, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra coisa nos separará do amor de Cristo. Aleluia. Quem nos separará? O amor de Cristo, aleluia, é a melhor coisa do mundo. Aleluia. Ninguém. Aleluia. Meu amigo, meu irmão, nesta manhã, como é que está o seu coração aí? Aleluia. Você está sentindo bem aqui dentro? Aleluia. Aleluia.
Você está sentindo feliz aqui dentro? Você está sentindo feliz aos pés de Jesus? Aleluia. Se está sentindo feliz, adora mais, aleluia. Adora mais, aleluia. Adora mais, que a bênção vai chegar mais. Aleluia. E se não está feliz, começa a adorar nesta manhã, e que Deus vai te dar felicidade. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele canta, decaias. Decanto e de res, mai decaias. De cantas ras. Aleluia. Em terceiro lugar, aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, os libertos estarão vestidos e em perfeito juízo. Aleluia. Os libertos estarão vestidos e em perfeito juízo. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Não precisa nós falar aqui sobre vestes. Aleluia. Porque os vestidos estão em perfeito juízo, sentados aos pés de Jesus. Agora, os libertos estão vestidos em perfeito juízo aos pés de Jesus. Agora os nus, os calça curta, aquele que não tem compromisso com a verdade, são aqueles, aleluia, que anda pelos montes, feridos em pedra, e anda pelo sepulcro, porque o vestido não, aquele que é liberto, que está vestido, tem compromisso, aleluia, e o compromisso é com Jesus. Aleluia. E o compromisso é com Jesus. Aleluia. Quarto lugar. Aleluia. Os libertos anunciarão a Cristo na sua vida. Aleluia. Anunciarão a Cristo. A Bíblia diz, pastor, que eles estavam tão bons pés de Jesus. Ele não queria sair. Mas os homens chegaram e mandaram Jesus embora. Aleluia. Os homens chegaram e mandaram Jesus embora. E segundo a palavra de Deus, ele disse, mestre, eu não vou ficar não, eu vou com o Senhor. É bom estar aos pés de Jesus. Eu vou com o Senhor, mestre. Eu vou com o Senhor. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse, era bom que tu estás comigo, era bom. Mas os seus parentes, aleluia, os seus amigos, aleluia, o seu vizinho, aleluia, aqueles que viram você naquela situação, está esperando uma palavra, aleluia. E não tem ninguém melhor para falar a ele do que você que foi liberto. Aleluia. Não tem ninguém melhor para testemunhar de Jesus do que você, igreja, que foi liberto. Aleluia. Que adoraram e que receberam a bênção e que receberam a graça de Deus e que receberam o batismo do Espírito Santo e que receberam cura. É um momento maravilhoso. Aleluia. É bom estar aos pés de Jesus. Mas agora, igreja, não pare. Aleluia. Comece a anunciar. Comece a anunciar que Jesus Cristo, aleluia, libera. Comece a anunciar. Aleluia. Alguém pode até dizer, mas pastor,
Você quer forçar nós a pregar? Se nós temos uma palavra de pregação. Não. Eu não quero forçar ninguém a pregar. Aleluia. Jesus não mandou que ninguém falasse, ele mandou anunciar. Aleluia. Você não anuncia, não é só falando, nem. Aleluia. É por isso que Jesus mandou pregar. Ide por todo mundo. Começai de Jerusalém. Quer dizer, da minha casa. Aleluia. Aleluia. Começai da minha casa. Eu sempre costumo dizer, aleluia, o lugar mais difícil de ser crente é dentro da nossa própria casa. É lá que você precisa primeiro anunciar a Jesus Cristo, aleluia. É lá que você precisa anunciar a Jesus. Aleluia, é lá, aleluia. Se você começar a anunciar Jesus lá na sua casa, a vitória vai ser muito grande, aleluia. Porque você vai ter uma força muito grande dentro da sua casa para anunciar a palavra de Deus. Por onde você passar, a palavra de Deus disse que quando houve aquelas grandes perseguições, aonde o discípulo passava, aí anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero pedir o bandeirinho para cantar o hino. Graças a Deus. Aleluia. É lá que você deve anunciar. Aleluia. Porque nós sabemos, irmão, que um verdadeiro testemunho nosso, um verdadeiro testemunho nosso é dentro do nosso lar. Aleluia. É dentro do nosso lar. Um certo dia eu vi alguém pregando a palavra e a esposa dele disse assim: ah, se lá fosse desse jeito, seria uma benção. Aleluia. Seria uma benção. Seria uma benção. Se ele não conseguiu pregar para sua esposa, se ele não conseguiu pregar para seu filho, como vai anunciar para o mundo? Como vai anunciar para o mundo? Como está a igreja? Como está a igreja na sua casa? Como está entre você e o esposo? Entre você e a sua esposa? Entre os filhos? Aleluia. Começa a meditar e começa a pensar como está a nossa vida. O liberto anunciarei Jesus na sua vida, aleluia. Ele mostra Jesus em todos os termos da sua vida. Ele disse: olha Jesus na minha roupa, olha Jesus no meu falar, olha Jesus no meu cabelo, olha Jesus no meu negócio, olha Jesus na minha vida. Oh, aleluia! Pode cantar, irmão. Aleluia. Os libertos anunciaremos a Jesus. Aleluia. Liberta. Adore a Deus, aleluia, para receber a libertação. Adora nesta manhã e a bênção vai chegar em você, na sua casa, no seu lar. A vitória te espera, aleluia. Está ferido, mas hoje estou decidido.